Estamos de volta com Medicina e Saúde pela RIC TV Record. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, bom dia. E eu vou dar as boas-vindas ao programa pela primeira vez aqui na RIC, o Dr. René Cecílio, que é neurocirurgião, velho consultor aqui do programa também, né, na época do portal Medicina e Saúde, agora na RIC também. Tudo bem, Dr. René? Tudo Bom bem, dia. graças a Deus, bom dia para todos. Que bom. Dr. René, a gente está falando sobre doenças psicossomáticas, né? E eu queria saber o seguinte do senhor. A somatização é um transtorno em que a pessoa apresenta múltiplas queixas físicas localizadas em diversos órgãos do corpo, como dor, diarreia, tremores e falta de ar, mas que não são explicadas por nenhuma doença ou alteração orgânica. A neurologia, Dr. René, consegue explicar por que em alguns indivíduos esses mecanismos decidem criar uma patologia? Isso que você disse, os sintomas, né, físicos das alterações psíquicas, foi realmente o começo de medicina psicossomática. Que várias pesquisas, estão te falando desde o tempo de Spinoza, vários filósofos discutiram sobre Aristóteles, desde aquela época. Mas com Freud, o que eles chegaram à conclusão, assim, principalmente do quadro de histeria. Existe histeria, mas não existia doença orgânica. Então começou a despertar para esse dualismo, para essa integração mente-corpo. Né? A doença de mente e doença de alma. A doença do corpo e doença da alma. E existe, assim, na época eles tinham conhecimento anatômico, mas não tinham conhecimento bioquímico. Então hoje você sabe, por exemplo, uma das causas é que o sistema límbico no cérebro, uma região do cérebro, faz o quê? Ele mantém a homeostase, ele mantém um equilíbrio entre as estruturas e os aparelhos do corpo. E esse mesmo sistema límbico também é responsável por controlar as emoções. Então, onde você tem um conglomerado de neurônios trabalhando para manter um controle do sistema, um equilíbrio do sistema corpóreo, qualquer alteração do mesmo sistema que controla as emoções, evidentemente, vai trazer alterações somáticas, né? Que é aquela doença, para mim, às vezes, pior que as doenças orgânicas, de causa orgânica. Certo. Doença psicossomática e somatização são a mesma coisa ou não? São parecidas. A doença psicossomática seria assim, a cronificação dos sintomas, a apresentação crônica desses sintomas. E a somatização pode ser episódica. O paciente, por exemplo, com episódio de cefaleia atencional, o paciente com episódio de diarreia, mas são parte do mesmo, são consequências da mesma causa, né? Certo. Doutor René, é comum uma pessoa chegar, às vezes, num serviço de atendimento, um pronto-socorro, com sintomas físicos, né? E o médico faz uma bateria de exames, todo tipo de exame clínico ali e tal, e realmente diz, ó, você não tem nada, né? Aqui realmente não tem nada. Aquela pessoa, na verdade, ela tem um problema. Não foi identificado de forma orgânica, mas existe um problema, ela está ali, enfim, porque está sofrendo de alguma forma. A falta de uma origem física, né, orgânica do problema, faz a medicina subestimar esse tipo de doença? Como é que está a relação da medicina hoje com esse tipo de problema? Eu acho que em parte subestima, sim, mas hoje tem havido muita atenção para esse problema, dado o número absurdamente elevado de pacientes assim. E hoje nós aprendemos, com a medicina capitalista, com a medicina moderna, que tudo tem que ter um resultado. Então isso evoluiu, por exemplo, para o diagnóstico, inclusive para diagnóstico, em fracionamento do corpo humano. E só que isso foi esquecido nesse fracionamento pelas especialidades do todo, do total. Não tem como separar alma e corpo, né? Então esses pacientes que chegam e não descobrem uma doença, eles se sentem primeiro frustrados, porque ninguém dá conta. E segundo, a maioria dos profissionais, às vezes, acaba tendo, entre aspas, raiva, ou você não tem nada, o que você está fazendo aqui? E com a evolução da medicina, hoje, o mundo hoje é muito simbolista, né? Muito simbólico. Então ele tem um simbologismo da imagem, simbologismo do exame. Então faz o que tem mais avançado de tecnologia e não consegue descobrir a causa do meu sofrimento, e é um sofrer.
Por isso que eu te disse no início que às vezes é uma doença pior do que uma doença orgânica. Então, é subdiagnosticado? Nem sempre subdiagnosticado. E às vezes, por outro lado, leva ao erro de fazer um diagnóstico fácil. Você ter realmente uma doença orgânica e você está achado de uma doença psicossomática. Que hoje é tão comum ou mais comum o diagnóstico errado de doença orgânica como uma somatização do que o contrário. Que coisa. E já que você falou em diagnóstico, como é feito o diagnóstico desse tipo de doença e como é feito o tratamento na sua área? Diagnóstico é clínico. E agora, assim, como esse paciente é cercado desse simbolismo de poder, de tecnologia da sociedade moderna, ele quase que exige os exames. Porque é diferente você dizer para um paciente desse, você não tem nada na sua cabeça. Você mostrar para ele que não tem nada anatômico, orgânico, isso já é um fator de tranquilidade. Mas é um paciente multifatorial. Se você tem tristeza na sua casa, se você tem desequilíbrio no seu pensamento, você não vai poder estar bem. O remédio ajuda, é uma bengala, mas o remédio não é a solução para a doença, às vezes, da alma dele. Então é multifatorial porque ele tem que ver o orgânico, ele tem que ver o depressivo, ele tem que ver a cabeça, ele tem que ver o pensamento. Então ele tem que ter a ajuda do terapeuta, do psiquiatra, do neuro. Então é uma coisa multidisciplinar. E às vezes é muito difícil com essa vida hoje nossa. Como é que você vai aconselhar ou melhorar alguém que tem uma grande tragédia familiar? Qual que é a saída dessa mulher que trabalhou 50 anos e vê a família desmoronando? Doença. Então é aquela nona que tem depressão, que tem dor, que tem achaque. É a maneira dela manter uma certa união em torno dela, uma atenção para ela. Como é que você trata uma mulher de 60, 70 anos com a vida já quase já do meio para o final e angustiada? É complicado. Gente, são informações importantes que o Dr. Reni traz aqui e é sempre bom lembrar que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você encaminha para a gente, jornalismo@medicinesaude.tv.br. A gente vai encaminhar também, por sua vez, para o Dr. Reni, ele responde, a gente coloca aqui para vocês, tá bom? No portal medicinesaude.tv.br. Dr. Reni, nosso tempo é curto, eu queria ficar conversando mais com o senhor, mas não faltarão oportunidades. Ótimo, tem muita coisa para a gente conversar. Que joia, obrigada e tenha uma excelente semana, tá? Amém, vocês também. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta eu vou voltar num lugar muito especial. Final do ano chegou, então é ocasião de receber visitas, receber amigos, familiares queridos, né? De presentear, né? De dar aquele up na sua casa, no seu local de trabalho. Então a gente vai falar de decoração e presentes. E quando a gente fala em decoração e presentes, a gente fala de Lelena Home. Daqui a pouquinho, hein, a gente volta com as novidades do lugar mais encantado da cidade. É rapidinho.